dia, bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação, com essa mesa linda, e nós temos um tema maravilhoso que já já eu vou dizer para vocês. Nos aguarda. E no programa de hoje nós vamos estar com um tema formidável. Nós já falamos sobre o que é o Natal, falamos o que o Salvador, nos trouxe, o que Jesus, o que aconteceu, que Jesus mudou a nossa história. E hoje nós vamos falar sobre para você voltar a sonhar. Volte a sonhar nesse 2023, e nós vamos falar isso com elas, com a nossa querida Adriane Oliveira, que está aqui, essas meninas lindas. Hoje elas estão aqui com a roupa, você viu aí, da Gregory, muito bonita, né? Também estamos aqui com a nossa querida psicóloga, a nossa amada Valéria, e também estamos com a nossa amada Maísa. E, amados, nós vamos hoje falar sobre esse tema para você voltar a sonhar. Nós estamos encerrando um ciclo, que os anos, quando eles se passam, quando eles se vão, a idade também, o ano, um ciclo se encerra. E chega um novo ciclo, e aí é sobre isso que a gente quer conversar com você, sobre esse novo ciclo da nossa vida, que é agora em 2023, e aí para você voltar a sonhar. Você volte a sonhar, porque há um plano de Deus para a sua vida. E esse plano, se você deixar, ele vai acontecer. Eu quero ler com você, está no livro de Jeremias, um versículo lindo para você meditar. E é esse versículo que vai nos dar a base de todo esse programa de hoje. Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Olha, os planos de Deus é para nos fazer prosperar e não de causar dano. Deus não quer causar um dano na sua vida. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Glória a Deus. E essa palavra, fala dos planos de Deus na nossa vida. E o plano que Deus tem para a nossa vida é para nos dar um futuro. E esse futuro é o que a gente tem no coração, o desejo que há no nosso coração. Então, vale a pena voltar a sonhar, não é? Vale a pena voltar a sonhar, e nós temos motivos de sobra. Verdade. Eu vejo nessa palavra que nós temos motivos de sobra para voltar a sonhar. Talvez você diga, não, eu não tenho motivos para sonhar. E que tal você meditar nessa palavra? Guardar ela no seu coração e crer nela. Você vai ter motivos para sonhar. Eu aqui lendo essa palavra, meu Deus, tenho muitos motivos para sonhar. Porque os planos de Deus para mim é de me dar um futuro que eu desejo. Então eu vou começar a sonhar de novo, não é? Talvez você tenha deixado de sonhar, mas agora, 2023, é tempo de você voltar a sonhar. Jeremias 29, a partir do versículo 11, dá motivos e base na palavra, para você dizer, eu confio nesse Deus e por isso eu vou voltar a sonhar. E para a gente voltar a sonhar, a gente precisa planejar, não é, Adriane? Planejar, ter planos, e reiniciar, né? Porque, assim, sonho é algo que eu preciso para ir. O que é que eu gosto? O que é que eu gosto mesmo? O que é bom para mim? O que é que seria bom para mim? Qual é o meu sonho profissional? Qual é o meu sonho na família? Comece a escrever, você começa a fazer planos, né? Porque o que é que acontece muitas vezes nas nossas vidas, né? Principalmente quem tem aquele dom de ajudar, de olhar muito pelo próximo, não tem problema sobre isso. Mas se a gente olha muito próximo e esquece de nós temos que primeiro estar bem para ajudar as outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus disse, ame-se a si mesmo, e igual como você vai amar o próximo. Então eu tenho que me amar. E para me amar, eu preciso fazer o quê? Como é um sonho, o que é que você sonha? O que é que você almeja para o ano que vem? Ter mais saúde, você deseja ter mais qualidade de vida. Então comece com um planejamento, vá a um médico, faça um check-up, veja onde você precisa melhorar.
Veja, começar com exercício físico, uma caminhada, uma leve caminhada, procure um cardiologista para você fazer exames e começar, sabe, a mudar, porque não é só o sonho ficar no papel. Sim. É você colocar esse sonho para fora. E como é que eu faço colocar esse sonho para fora? Eu tenho que começar, Isso. eu tenho que querer, eu tenho que decidir. Então a escolha é individual. Né? Jesus já fez tudo, né? O plano dele é que a gente ande em saúde divina, em cura divina. Amém. Mas se eu não contribuo, se eu não coopero, eu vou me auto-estragar, eu vou me digamos assim, me danificar, porque eu não tomo uma atitude correspondente. Então, eu preciso me amar, eu preciso me valorizar, eu preciso ter um plano. Deus já tem um plano perfeito para nós, mas eu preciso contribuir, né? Assim, Valéria, para que esse sonho, essa vontade de Deus em mim, ela seja perfeita. E precisa exatamente dessa contribuição, né? Que tem que ser a gente que tem que fazer essa contribuição, porque na hora que eu olho e digo assim, eu vou morrer de todo jeito, porque tem muita gente que diz isso. Não, no dia de eu morrer, eu vou morrer. Não, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Vai chegar a hora que a gente vai morrer. Mas enquanto a gente tiver vida, o Senhor quer que a gente viva ela, porque a própria palavra diz, né? Viva a vida em abundância. Se nós estamos aqui sentadas, celebrando o quê? Falamos no programa passado sobre a importância de Jesus, né? Porque o Natal é Jesus. Hoje é o último dia do ano. Então, o que é que a gente sugere? Que você faça uma retrospectiva, como a Adriane disse, veja, o que é que eu fiz na minha vida? O que foi que eu fiz esse ano de 2022? O que foi que eu contribuí? Eu ajudei outras pessoas, porque isso é importante. A gente ajudar o próximo, A né? generosidade, né? Às vezes as pessoas querem resultados diferentes, mas não fazem coisas diferentes, né? Busca resultados melhores, vê o vizinho prosperando, vê amigos prosperando, mas não consegue sair do mesmo canto que está. Porque ela busca resultados diferentes, mas não quer mudar. E a mudança faz com que é muito difícil a pessoa mudar, né? Querer, para você sair do canto, você mudar, primeiro você precisa também desejar, ambicionar, querer. E isso vai fazer com que se impulsione para fazer coisas maiores na sua vida, coisas diferentes, né? Fazer um planejamento excepcional. Como é que você vai seguir em frente se você não se planejar, né? E assim vai. E as coisas assim, é mais ou menos como se fosse a fé. A fé é aquela coisa que a gente bota o pé e não sabe para onde vai, o que vai acontecer, né? E às vezes a gente tem medo, que o medo também faz com que as pessoas travem e não vai para frente, né? E quando a gente coloca o nosso pé de fé, né, e de ação, que é o nosso tema Mulheres de Fé em Ação, né? Quando a gente bota o pé de fé e de ação, aí a gente vê resultados diferentes, além do que a gente imagina, porque os caminhos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo e você vai indo e vai ver coisas diferentes acontecendo na sua vida. Agora precisa de ação. De ação. E como eu estava falando, né? É muito importante que a gente tenha esse despertar. Não adianta a gente botar culpa, porque o que acontece muito é a gente botar culpa nas outras pessoas. Não, eu não mudo porque, olha, não adianta. Fulano não contribui, não me ajuda nisso, não me ajuda naquilo. A gente termina colocando culpa num monte de pessoas e não é verdade. É autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. A culpa é sua. Eu um dia desse estava escutando uma mensagem sobre culpa. E a palavra dizia exatamente isso. Não bota culpa em ninguém, a culpa é sua. Você não está caminhando como poderia caminhar porque a culpa é sua. E isso é forte. A gente não quer escutar isso. A gente quer sempre colocar a culpa em alguém e tem gente que bota até culpa em Deus. Isso. Tem pessoas que botam a culpa em Deus. Não, porque Deus quis assim e aí... Orei, ele não fez nada. Eu orei, ele não fez nada. Eu agora sou revoltada porque eu orei tanto e não fez a vontade. Porque a vontade não é sua, a vontade é de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E isso é fé. Isso é fé, né? Você tem que ter fé realmente, porque você planejou, pediu a Deus de uma forma e ele fez totalmente ao contrário do que você queria. Isso é fé. Porque Deus sabe o melhor. E eu acreditar, que para mim, que estou olhando e estou achando tudo errado,
tudo horrível para mim e Deus está dizendo, mas é o melhor. E você está passando por isso porque é o melhor. Isso é fé. Então, nós temos, e quando Deus permite isso, é porque Ele quer que realmente a gente tenha intimidade com Ele, para que a gente se aproxime dEle e Ele possa trabalhar na nossa vida, e aí sim, Ele vai fazer na hora certa a sua vontade, mas porque você vai estar preparado para receber. Porque muitas vezes nós não estamos preparados. É verdade. E eu vejo assim que o planejamento, né, esse texto que a gente leu sobre que os planos de Deus são, né, Deus tem planos ao nosso respeito, e eu vejo que Deus aqui também, Ele nos orienta para a gente também planejar, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E aí o nosso planejamento, junto com o Espírito Santo, meu Deus, vai ficar perfeito, porque quando você começa a planejar, você começa a se organizar, é uma organização, a sua vida começa a entrar em ordem. Tem muita gente que diz assim, não, eu não vou planejar, porque Deus já tem um plano. Sim, mas que tal você colocar o seu plano diante de Deus, escrever e começar a caminhar em cima do seu plano? Sabe o que Deus vai fazer? Se o plano de Deus, se Deus tem um plano maior, Ele vai simplesmente aprimorar o seu plano. Ele vai organizar o seu plano. E pode ser que o seu plano esteja totalmente longe, né, do planejamento de Deus, mas Deus vai lhe guiar. Então, não é porque Deus tem um plano que a gente não deve planejar, muito pelo contrário. Tem um livro na Bíblia que diz que nós devemos fazer contas, nós devemos planejar. Diz assim, um edifício, né? Você deve planejar como fazer aquele edifício, quantas pedras eu vou colocar, quanto que eu vou gastar. Isso é planejamento. Já tem outro texto que diz que o homem pensa, né? O homem planeja, mas é a palavra de Deus que realmente vai estabelecer aquele plano. Então, glória a Deus por isso. Eu faço o meu plano e eu coloco ele diante de Deus e Deus vai, ou Ele vai aprimorar, ou Ele vai me guiar para que eu vá no plano que Ele tem para mim. É lindo quando a gente trabalha organizado. Como você falou, Adriana, na saúde eu preciso me organizar. Então, eu preciso me planejar, marcar o médico, saber que eu preciso fazer aqueles exames. E o mais importante é ter a coragem e tomar a decisão de ir e de fazer. Como vocês falaram, né? Vai na fé e toma a atitude. Eu vejo que o planejamento é algo que, por exemplo, estamos agora encerrando um ano e começando um novo ano. Quais são os planos que nós temos? Vamos anotar, né? Vamos escrever e vamos orar sobre esses planos. Senhor, quem sabe até os planos de Deus estão exatamente iguais com o seu. Ore que Deus vai lhe guiar, né? Deus vai nos orientar. E os planos são esses. Os planos são esses. Começa a anotar, escreve. Tem um texto lindo que está no livro de Abacuque que diz, escreve a visão e grava sobre tábuas, para a gente escrever aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração. Então, a gente já está com o tempo aqui bem em cima, mas a gente vai vir aqui no segundo bloco e vai falar com você sobre esse planejamento, para que você realmente possa cumprir esse planejamento, que você possa escrever, porque eu creio que Deus tem algo muito grande nesse ano de 2023. Nos aguarda. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
O Salão Babi Nóbrega oferece os serviços de corte, escova, hidratação, química em geral, coloração, maquiagem, depilação e manicure. Tudo o que você precisa para sentir-se bela em um espaço aconchegante com profissionais qualificados. Agende já o seu horário no Salão Babi Nóbrega. Contato 98773-1012, Rua dos Potiguares, 101. Que bom que você está aí, que bom que você nos esperou e voltou para assistir a segunda parte do programa. Nós estamos aqui falando sobre Volte a Sonhar, que Deus tem um plano na nossa vida e esse plano é um plano para nos fazer prosperar. E esse plano é aquele plano que está lá no fundo do seu coração, quem sabe aquele sonho maravilhoso que você tem, que você já esqueceu, acha que Deus não quer mais realizar, mas Ele está aí e o Senhor está dizendo para você hoje, volte a sonhar aquele sonho, porque eu creio que Deus coloca sonhos também no nosso coração, porque se Deus tem um plano para nós e nós temos o Espírito Santo, então esse sonho Ele também coloca no nosso coração para ser o sonho igual dele, né? Então volte a sonhar, porque eu creio que Deus tem algo muito grande nesse ano de 2023 na vida de muitos. Então, nós estávamos aqui falando sobre uma coisa boa para você fazer nesse início de ano, é você escrever. Lá no livro de Abacuque, diz assim, Abacuque 2:2, escreve a visão. Qual é a visão? O sonho. Aquela visão que Deus te deu. Eu já escrevi a minha visão. Eu tenho uma visão que eu sei que ela vai ser realizada lá na frente, mas ela está escrita. E Abacuque diz, e grava escreve grande, para que quem possa passar correndo, leia. Claro que você não vai sair dizendo para todo mundo, escreve para você ver. Coloca lá na parede do quarto, na porta do guarda-roupa, do closet. E escreve aquilo lá no caderno, porque cada dia que você lê, você vai criar uma nova força, um estímulo, não é? Uma fé vai ser colocada no seu coração. Porque eu escrevi isso porque é isso que é aqui onde eu quero chegar. É aquela questão, né? Você onde eu quero chegar, não é isso, Valéria? Você tem que escrever acreditando. Crendo, não é acreditar, não é colocar, não, eu vou colocar, mas eu sei que isso aqui não. Isso aqui não. Pela não consigo, né? Mas tem que ser pela fé e orar. Muito bom que você ore e diga, Senhor, esses são os meus planos, mas eu quero que seja de acordo com a tua vontade. Está aqui os meus planos, eu entrego a ti. Eu só quero que seja realizado se for da tua vontade. Isso. Porque é assim, e muitas vezes você faz um plano e não acontece. Você não deve ficar... Aí tem gente que chora, que fica triste, fica arrasado, aí não acredita, né? Cria várias situações na sua cabeça. Você tem que agradecer. Principalmente, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um noivado que acaba, né? Aí você fica desesperada, às vezes a pessoa fica louca, desesperada e não quer acreditar e quer... Não, é da vontade do Senhor, tudo que é da vontade do Senhor é bom, perfeito e agradável. E a gente tem que aprender a entender isso, que as coisas é muito difícil, porque servir a Deus não é fácil. Por quê? Porque é negar-se a si mesmo. Mas, Valéria, quando um plano não acontece, outro plano acontece. E esse outro plano que acontece é o plano de Deus. Exato. Não é? É o melhor, é o que você disse, é a vontade de Deus, mas que é porque boa, tem que é gente perfeita, que é agradável. Tem gente que não consegue enxergar esse outro plano que você está falando. É. Fica nele, sabe? Assim, Isso, passando uma vida toda fica nele. No passado. No passado, entendeu? E é exatamente o que a gente tem que fazer, né? Colocar... E a questão, você falou uma coisa interessante, a questão de passado, né? Quantas vezes a pessoa passa anos e anos e anos olhando para trás, do que ficou lá atrás. Anos e anos frustrada, eu tinha tudo para dar certo, não deu. Aí agora eu vou ficar só pensando, remoendo, e o tempo passando, e você ficando para trás, e as coisas não acontecendo, né? Isso que gera frustração, gera aquela amargura. São pessoas amargas que às vezes nem tem contato, consegue falar com as pessoas porque elas são amargas, pessoas depressivas, pessoas que
perde totalmente a esperança, a forma de viver, não querem nem mais viver, só passa a vida só passa por ela e os anos vão passando e tudo não acontece, né? Então, esse 2022 você não conseguiu fazer o que você estava planejando, anota e próximo, vai para frente, resultado, vamos ver coisas novas, né? Buscar coisas novas, porque com certeza o mundo tem muitas coisas lindas para se viver, né? E para apreciar, e para continua vendo o belo, analisa as coisas bonitas, né? Porque às vezes a pessoa está focada numa coisa e aquilo ali não flui, a pessoa fica só naquilo ali, mas tem tanta coisa linda para se viver, tanta coisa linda, né? A gente perde muitas vezes muitas coisas, mas você não perdeu a capacidade de recomeçar. Você não perdeu a capacidade de recomeçar. Perdas nós vamos ter, mas não perdemos a capacidade de recomeçar. Então, recomeçar é difícil. É a mesma coisa de uma casa. Uma casa, quando você pega a construção para fazer, é bem mais fácil você fazer a construção da casa do que você reformar, porque a reforma quebra ali, faz ali, é uma confusão maior do mundo, né? Mas dá certo. Você reforma e dá certo. Só demora mais, não sai às vezes do jeito que você quer, né? Então é assim, a vida é assim. Nós vamos estar sempre, acredite, vamos passar por frustração. Tem gente que não sabe passar por uma frustração. Quando passa por uma frustração, meu Deus, entra logo na depressão, quer morrer. Não, faz parte da vida. Deus, Ele está lhe ensinando, é incrível. Como eu vejo nas coisas que eu vivo na minha vida, como eu consigo olhar e ver assim, meu Deus, como Deus nos ensina. Como eu sofri, mas como valeu a pena, porque como eu aprendi. O interessante, Valéria, a gente conversando sobre esse assunto, né, de sonhar, da frustração, dos obstáculos que a gente passa muitas vezes nas nossas vidas. Aí eu me reporto, biblicamente falando, sobre José. Sim. José, ele era um sonhador. Primeiro Deus entregou o sonho a José. E o que foi que ele fez? Foi algo que ele não poderia ter falado para os irmãos, porque havia uma certa inveja já, né? Pelo fato que José era um preferido do pai, né? Digamos assim. E aí o que é que aconteceu com José? O sonho tinha sido entregue, ele recebeu aquele sonho, ele falou do sonho dele, e aí vários obstáculos aconteceram para que ele, digamos, no natural dissesse assim, tá tudo perdido. Porque o que aquele homem passou não foi brincadeira. Verdade. Apesar de ele ter uma promessa, né? Ele tinha uma promessa, mas foram vários obstáculos, né? Os irmãos tentaram matar fortes, ele, né? Colocaram ele num poço, ele foi achado, enfim, como escravo. Depois ele passou por uma situação de prisão. Ele tinha todos os motivos do mundo de dizer assim, eu estou desistindo do meu sonho, porque eu estou fazendo tudo correto, eu tenho um sonho, tá tudo andando corretamente, mas por que isso está acontecendo comigo? Só que ele não se deparou com os obstáculos, ele olhou a promessa. Ele tinha a promessa dentro dele, então ele não desistiu. Então, nesse programa de hoje, Valéria, Maísa e Sandra, o que é importante é a gente ressaltar, não desista. Isso. Por mais que os obstáculos, por mais que as situações se mostrem contrárias àquilo que Deus te prometeu, àquilo que você tem sonhado, não desista. Porque a sua vitória, ela já está lá na frente. Amém. Mas há um percurso a andar. E se eu desisto na metade do caminho, no meio do caminho, eu não vou conquistar aquilo que Deus já abençoou, né? Já te deu, já nos deu. Então, os nossos sonhos não podem se tornarem perdidos nem acabados diante de situações e obstáculos. É verdade. E aí a gente vê que Deus é uma coisa que nos conforta quando você falou que tem um percurso. Esse percurso é o que muitas vezes a gente acha doloroso, né? E difícil de continuar, né? Desistir já sabe que não é uma opção, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que o que nos traz uma paz e uma alegria é que se Deus está dizendo na palavra dele, que nós lemos aqui em Jeremias, que ele é quem sabe os planos que tem para nós, ele está lá no futuro.
E Ele está passando com a gente por todos os processos. Então, Ele vai estar conosco. Quando você chega naquela hora, naquele momento que você diz assim, meu Deus, não tenho mais como sonhar. Jesus, então a Bíblia diz, clama a mim, né? Então a gente tem que ter uma vida também de oração, uma vida de entrega, uma vida de oração. Porque quando você menos espera, o dia amanheceu e já mudou tudo. Você começa a sonhar de novo. Isso é porque Deus está com você o tempo todo. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, Jesus está comigo todos os dias da minha vida. Tem um versículo que eu amo, meninas, na Bíblia, que diz assim, que Jesus, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias é hoje, é amanhã, é todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então, é o que a gente tem dito aqui nessa mesa, desde o programa anterior. Se eu tenho Jesus e eu celebro Jesus todos os dias da minha vida, porque todos os dias é Natal, então eu tenho tudo, então meu coração é grato, foi isso que a gente falou, e eu posso sonhar, e eu posso voltar a sonhar. Porque, Adriane, essa certeza, Valéria e Maísa, de tê-lo conosco todos os dias, é o nosso motor de vida, é o nosso oxigênio. E é por isso que você não vai desistir. E é por isso que você vai voltar a sonhar. Esse sonho, que quem sabe é o sonho de Deus, talvez ele não esteja tão claro para você. A gente às vezes tem sonhos que às vezes não está muito claro, né? A gente só tem assim uma convicção de que algo novo Deus está para fazer. Você falou um versículo bem interessante. Eu só concluí esse versículo, né? Que é quando você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, na palavra diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? E se você clamar, ele só quer que você fale. Né? Se você não tem sonho, você acha que não tem sonhos, acha que não tem como escrever, não tem planejamento, não tem nada. Né? Você acha assim, né? Clama a Deus, clame a Ele, fala, Senhor, me dê sonhos, põe ideias na minha cabeça. E Deus, Ele ama novidade de vida, Ele ama fazer coisas diferentes. E Ele, estratégias, coisas lindas, né? Que você pode estar em situação difícil, um filho com problema, outro com um problema assim, e você não quer sonhar, não acha que não tem sonho, mas você vai ter sonhos, porque Ele tem para você, tem para te dar. E eu acho lindo porque quando o versículo que foi o versículo que a gente leu aqui, a base desse programa de hoje, não é? Ele diz assim, quando você clama e Ele vai responder, é porque Ele já tem. Ele já está feito. Já está feito, é o que você disse, pronto. Adriane. É um plano que Deus já fez. Aí você está ali sofrendo por causa do processo, não é? Do dia a dia, das coisas que muitas vezes tem que passar, não é? Mas Ele está lá com o plano, para Ele está tudo certo, né? Para Deus está tudo certo, está tudo perfeito. Ele só espera que a gente realmente se encaixe nesse plano. Então, é isso que nós queremos dizer para você nesse dia. E assim como eu fiz no programa anterior, eu vou fazer hoje. Rapidinho, cada um aqui vai dizer muito rápido, talvez só um feliz ano novo. Adriane, para cada um que está aí, a gente tem 40 segundos. Então, não desista, continue e persevere. Feliz ano novo e agradeça a Deus por 2022. Ele tem planos melhores para você, só entrega e confia. Amém. Então, que você tenha um 2023 cheio de sonhos. Escreve tudo e coloca diante de Deus, porque nós cremos que os planos de Deus para a sua vida, olhe, tem muita coisa boa para acontecer. Feliz ano novo e que Deus abençoe a sua vida. Feliz Ano Novo! Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos.
Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu Favorito.